E quero te pedir agora que você possa abrir aí a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então, é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E Jesus começa a falar, né, sobre vários pontos. E nós lemos hoje pela manhã, na parte aqui do versículo 10 ao versículo 12, ele começa a contar desde os seus antepassados, de Noé, e no versículo 44 do Evangelho de Mateus 24, ele vai dizer a seguinte frase, né? Se preparem, né? Cadê o versículo 44? Assim vocês também precisam estar o quê? Preparados, porque o Filho do Homem, virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, a mensagem do versículo 24 e do capítulo 24 e do capítulo 25, todos os dois têm a mesma mensagem, para que eles se preparem. Só que no 25, no versículo 13, de Mateus 25, ele já vai fazer uma outra abordagem, né? Deixa eu ver aqui. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A mensagem é a mesma, né? Tem mais de uma parábola nesses capítulos, mas a mensagem é a mesma. Se preparem. E não só se preparem, vigiem. Vamos agora, Mateus 25, versículo 7 a 8, né? Então todas as virgens acordaram e prepararam-se as candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Versículo 10, né? Foi 8, né? Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, né? Versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento eu peço que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, liberdade do Teu Espírito, que eu possa expressar da mesma maneira como o Senhor expressou, de uma maneira leve, mas profunda, com muita alegria, mas também trazendo acima de tudo ensinamentos que possam ficar profundos nos nossos corações. Eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Só quero dar, né, eu sempre pego... Hoje eu trouxe mais numa linha teológica pela manhã, de algumas linhas que as pessoas interpretam. Hoje eu quero mais, à noite, compartilhar e fazer uma aplicação. Mas eu quero sempre deixar registrado, às vezes eu cito muitos exemplos das coisas do meu dia a dia. Não é que falta mensagem, não é que eu não tenha texto para ler e matéria. No início, quando você começa uma mensagem, quando você é um pregador novo, você fica desesperado para que escrever uma folha é um parto.
E às vezes você nem consegue escrever, e às vezes você tem que pegar só a Bíblia mesmo, você não consegue se organizar em termos de escrita. Mas com o passar do tempo, você vai pegando experiência, maturidade, você vai entendendo que é o Senhor que fala ao seu coração, você vai arrumando a sua mente, então você consegue expor melhor as mensagens. Porém, eu gosto sempre de contextualizar com coisas que eu vivo, né? E é interessante, querido, uma história, várias mensagens, né? De exemplos que eu conto, e quando eu converso com pessoas, às vezes passa anos, a pessoa, pastor, lembra daquele dia que você falou isso? A pessoa não lembra as horas que eu estudei de mensagem, os livros que eu gastei, mas lembra da minha experiência. Então, a Bíblia é justamente isso. A Bíblia não é a experiência desses homens? Sim ou não? Experiência de coisas do dia a dia, né? Então, é essa coisa do dia a dia que acontece na sua vida, você está escrevendo, né? Junto com Cristo, a sua história. Isso não é lindo, querido? Compartilhe a sua vida com outras pessoas. Não é falar da sua vida para outras, mas compartilhe o que Deus está fazendo. Se Deus está fazendo coisas na sua vida, você pode dar um glória a Deus aí, não é? Amém? Tanto as prudentes e as insensatas, né, diz o texto aqui que eram virgens, algumas não abordam com esse foco, dizem simplesmente que eram moças. Isso não significa que algumas perderam aqui a salvação, mas que algumas nunca tiveram. Então tinham 10 virgens, 10 damas dessa noiva, e 5 entraram para essa festa, para esse convite, e as portas foram fechadas, e outras 5 ficaram de fora. Então nós podemos observar que aquela mesma parábola do joio e do trigo, onde todo mundo está junto, você, na sua caminhada com Deus, você vai observar aqueles que de fato são cristãos e aqueles que estão ali, mas ainda nunca se converteram, né? Então, eu observo quando eu converso, quando eu faço discipulado, quando atendo o gabinete, e as pessoas dizem, pastor, são vários exemplos, que diz, pastor, a partir daquele dia, eu posso dizer que eu me converti. Mas você não estava tanto tempo na igreja? Né? Eu ouço isso de várias pessoas, porque aquele momento foi o momento onde ele estava na igreja, ouvia das coisas de Deus, mas esse azeite ainda na sua lamparina não tinha o suficiente. Então, constantemente a sua fé oscilava. Uma pessoa que tem esse azeite na lamparina, que simboliza o Espírito Santo, a sua fé também pode oscilar? Pode, com certeza. Mas ele continua firme na rocha. Ele enverga, mas não quebra. Ele cai, mas não fica prostrado. Ele adoece e tem a ousadia de orar por alguém que está enfermo, porque ele tem a convicção de que o Senhor é Deus da vida dele, aleluia! Nós podemos observar essa diferença muito grande, né? Então, aqui no caso, no versículo 7, versículo 8, as aparências enganam, por quê? Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas, versículo 8, disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Então aqui, se todas, como diz o versículo 8, né? Então todas as virgens, se todas ao acordarem se prepararam, então por que as candeias de 5 estavam se apagando? O texto diz que se prepararam, mas que tipo de preparo foi esse? Foi o suficiente? Quando você vai na linha de qualquer, vamos supor, uma pessoa que tem, consegue, você já fez hemograma? Quantos aqui que tem medo de fazer um hemograma? Né? Ver suas taxas todinha, de sangue, glicose. Tem pessoa que pensa, pastor, isso é um espírito? Não é.
E aí você às vezes vai lá e vê assim, parece lá, né, já tem um programa, que quando não está bom, as letrinhas ficam tudo em vermelho. Se está abaixo, está ruim, e se está acima também, ou se está ali no meio, né, já tem um sinal dizendo. Mas quando você consegue estabilizar todas as taxas do seu corpo, fica tudo em azul, que nem o céu. Mas para chegar a esse ponto, querido, você precisa se preparar muito. Abrir mão de coisas que você gosta. Saber equilibrar. Tem coisas que você pode comer, coisas que você não pode. Só isso é o suficiente, não. Associado a isso, você vai precisar fazer algum exercício. Nem que sabe varrer a casa, mas tem que fazer alguma coisa. E não basta isso, né? Você vai precisar trabalhar o seu emocional, não ficar se estressando pelas coisas do dia a dia, né? Fomentando aquilo no seu coração. E a parte espiritual, ela faz toda a diferença, que é muito mais do que a cereja do bolo, né? É aquela diferença que dá entre aqueles que não são cristãos e aqueles que são cristãos. Então, a preparação em qualquer coisa. Nós temos aqui os músicos, né? Quanto tempo de hora vocês estudam? Será que pega aqui o violão? Vamos lá, é assim? Quanto tempo de estudo, quanto tempo de preparação que tem aqui para passar as músicas? Quantas horas um pastor gasta, né, semana, uma preparação? Então, elas se prepararam, mas não foi o suficiente. Então, esse é um ponto, querido, que nós precisamos estar atento. Que preparo é esse? Será que basta só orar? Só estar apenas jejuando e lendo a palavra? Não. Se você escuta, mas se não tem prática, a Bíblia diz que todo o seu conhecimento é em vão. Então, sabe aquele momento em que o seu celular tem pouca carga? Já aconteceu isso com você? Você precisa daquele aparelho e naquele dia você esquece o carregador. E para sua infelicidade, o seu carregador, que você vai pedir a alguém, não é compatível com o de ninguém. E bate um desespero, porque você precisa resolver aquele problema na hora, e o que você vai fazer? Essa era a situação. Se fosse contextualizar, dessas 5 mulheres que colocaram o óleo para se preparar para receber o noivo, mas não era suficiente. Então aqui nós podemos trazer essa imprudência como uma vida desorganizada. Aqui está simbolizando uma vida desorganizada espiritualmente, dessas 5 virgens, que não se prepararam, que não... E o que é se preparar? É receber as orientações e colocar essas orientações em prática. Você já perdeu alguma roupa que você não leu a etiqueta? Perdeu como, pastor? A roupa manchou. Eu tinha uma camisa branca que ela ficou azul, verde e roxo. E aí depois eu fui olhar lá, não era camisa branca, mas uma outra peça que a primeira lavagem diz que não poderia ser na máquina de lavar. Então, por eu não ler aquela informação, não se preparar, não me organizar, a desorganização, ela traz prejuízo muito grande para a nossa vida. Então, uma vida desorganizada, pode acreditar, não fica com pena não, mas uma vida desorganizada deixa o diabo desempregado. Ele não precisa atrapalhar em nada na sua vida, porque a sua desorganização já vai por si só ser um grande peso. Vamos trazer essa preparação para um dia após o culto, um sábado, por exemplo. Aquelas pessoas que
consegue rapidamente combinar as roupas aqui? Tem pessoas assim? A Patrícia levantou a mão, você ia botar a mão no cabelo. Levantou a mão. Tem mais alguém que consegue combinar as roupas rapidamente, sabe onde estão as coisas? Ali, ok, né? A Patrícia, a Fabiana falou aqui para mim, pastor, meu guarda-roupa está lá que só eu conheço, mas eu sei onde está tudo, não é isso? Mas nem todo mundo é assim, né? Eu preciso de um tempo. Eu, às vezes, já no sábado de manhã, o que você está fazendo aí? Não, eu estou botando aqui o meu terno, não sei se eu vou com essa camisa, não sei, porque sou lento mesmo, né? E gosto das coisas, tudo bem combinado, aquela coisa toda. Imagina quantas vezes eu já fiz isso no domingo pela manhã. Gente, que desastre. Eu chegava para a igreja, mas dentro da igreja, meu coração estava o quê? Agitado. Não é que existiam forças contrárias que estavam impedindo de eu ouvir a palavra de Deus, não. Eu mesmo já estava fazendo o trabalho do inimigo. A desorganização, querido, ela não só traz transtorno para você. E aí nós precisamos entender que às vezes existem áreas que nós somos bem organizados e outras não. Porém, quando se trata das coisas de Deus, você vai observar que às vezes coisas fogem ao seu controle. Por isso, essa preparação aqui que o Senhor está falando para os discípulos, ela serve para nós também. Nós precisamos estar preparados, estarmos atentos para que nada possa nos impedir. Quando eu não tinha ainda essa maturidade, às vezes eu achava errado que em viagem para casa de família, e famílias cristãs, que quando chegava lá, e às vezes não sabia, chegava na hora do culto, e a pessoa falou, olha, que bom que você chegou, seja bem-vindo, mas eu estou indo para o culto, quando chegar a gente conversa. Eu achava aquilo uma falta de educação, mas eles se organizaram para aquele momento, e se você não falou a hora que chegou, que ia chegar, ou que chegou muito mais tarde por algum imprevisto, né? Não seria justo de eu desorganizar toda a vida daquela pessoa. Aqui, sei que por ser uma parábola, a história não pode ser mudada, não é um fato real. Se aquelas virgens tivessem feito isso, não tem, não é? É uma parábola. Mas se fosse um conto aqui de vida real, as prudentes aqui poderiam ficar de fora, justamente por causa daquelas pessoas desorganizadas. Quantos, queridos, que às vezes no seu dia a dia não observam, estão impedindo que outros venham alcançar a graça de Deus, quando de uma maneira insensata começa a falar de problemas que acontecem na igreja. Qual lugar que não tem problema, me diz? Começa a contar problema da sua família. Quem vai confiar em você se você fala dos seus próprios problemas, né, abertamente para todos? Que dirá da vida daquela pessoa? Então, pequenas coisas podem fazer com que pessoas se percam e entram nessa prostração. Compete a mim, compete a cada um de nós termos sabedoria no falar. E essa não é uma preparação humana, simplesmente de questão de cultura, de conhecimento, de várias faculdades. A Bíblia nos ensina que aqueles que têm essa porção do Espírito Santo e que estão se preparando, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, eu quero ter prudência no praticar, no meu agir. Deus vai conceder sabedoria a você. Você pode glorificar o Senhor? Versículo 8 ao versículo 9, as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando.
nós poderíamos usar vários textos bíblicos, se fosse numa vida real, para que essas pessoas pudessem doar. Cadê o seu amor ao próximo? Cadê a sua compaixão? Lembrando que é uma parábola, não tem como mudar essa história. Mas se fosse um fato real, nós poderíamos usar vários textos para tentar ajudar alguém. Esse aqui é um ponto que você precisa estar atento. Você já caiu neste conto de ter uma área da sua vida complicada, enrolada, porque você colocou o seu coração? Você quis ajudar alguém, você achou que estava fazendo bem para aquela pessoa, mas não sabia de algo. Deus estava querendo corrigir aquela pessoa. E você usa aquela mesma prática de Pedro, quando Jesus falou, né, que muitos iriam negá-lo e abandonar. Pedro, como um aluno, e um aluno que tinha aí uma nota aí 5, raspando, falou para o mestre, olha a ousadia dele, eu não, jamais, essa turma aí pode, mas eu não. Às vezes nós fazemos assim, nós falamos, não entendemos a situação, não oramos, não perguntamos se é de Deus, porque a falta de uma coisa, de algo, também nos traz crescimento, irmãos. A falta de um bem, de ouvir o não, também ajuda-nos a crescer. E aí você vai querer colocar a mão de uma maneira insensata em algo que Deus está corrigindo. E aí esse bom mestre fala, já que você quer ser corrigido também, quem aqui teve mais de 2 irmãos ou 3, e quando o pai estava corrigindo e você quis entrar para defender, o que aconteceu? Sobrou, meu filho. Foi lá, não era bem assim, não, então vem cá você também. E aí às vezes nós pegamos por rebarba, pegamos por sobra, coisas que não eram para nós. Então, essa preparação e saber vigiar, não é fazer igual algumas pessoas, pastor, nós temos um funcionário lá, Valéria, lá no condomínio, né? Não é você não, tá, Valéria? Fica tranquilo. Que quando eu quero saber qualquer coisa, eu falo, não, pastor, fulano hoje saiu tal hora. Olha, esse carro aqui, e só vai vir, você vai ver só, tal hora está aqui. Você quer saber da vida de alguém? E às vezes, sem você falar, perguntar, ele já te dá um mapa todinho, né? Eu não falo desse vigiar não, tá bom, irmãos? Essa coisa de ficar vigiando a vida dos outros, esse vigiar aqui tem um outro sentido, de você mesmo observar, olhar para você, ver as coisas que você está fazendo, e você não consegue se ouvir, se o Espírito Santo não falar com você, você não vai conseguir. Se eu fazer um comentário de algo que você faz, ou que deixa de fazer, possivelmente você vai ficar aborrecido, chateado comigo, e vai ser a deixa para você sair da igreja e até da presença de Deus. Alguns fazem isso, mas se o Espírito Santo falar com você, você vai brigar com ele, depois você vai reclamar com Deus, mas sabe, tem uma habilidade tão grande, que ele me convenceu para estar aqui hoje, e convenceu você também para estar aqui hoje. O poder de Deus está atuando na sua vida neste exato momento. Uma única palavra que não tem como eu contextualizar para várias idades e várias situações diferentes, mas uma única palavra, ela fala a vários corações ao mesmo momento, porque o Espírito de Deus, ele está vivo entre nós. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas elas disseram, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês.
vão comprar óleo para vocês. Compaixão e amor, querido, ao próximo, é importante você lembrar isso. Precisa ter critério. Guarda isso. Por que eu vou estar ajudando essa pessoa? Qual é o meu propósito com Deus? Às vezes, você pode ajudar até uma pessoa de rua, no sentido de evangelizá-la. Se o evangelismo dela custar 50 centavos, olha só que evangelismo barato. Ao entregar aqueles 50 centavos para aquela pessoa, pode até ser que ele vá usar droga, possivelmente. Aí você vai dizer, olha, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro, mas eu tenho algo melhor do que esse dinheiro para a sua vida. Você quer? E a pessoa vai ficar esperando. Deve ser uma picanha, deve ser um banho, às vezes coisas simples, irmão, sabe? Às vezes um sabonete. E a pessoa vai dizer, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Há momentos que você vai ser tomado pelo Espírito Santo e vai fazer coisas que vai fugir do critério, mas no geral, precisa ter esse critério. Os sensatos, queridos, o seu critério é só pensar nas necessidades deles. Conforme diz aqui, né, no versículo 9, no versículo 8, as insensatas disseram aos prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo. Se iria faltar do outro lado ou não, pouco importa. Não importa que tem que ter farinha na minha mesa. Importa que não pode faltar, porque eu estou precisando. Então, é comum que às vezes uma pessoa que não se prepara diz assim, eu estou precisando, ninguém me ajuda. Custa você dividir um pouco comigo? É um argumento muito bom. Mas o que tem a sua vida com aquela pessoa? Só porque você é cristão? O que isso vai ajudar aquela pessoa? O que isso vai acrescentar? Então veja que essa preparação para a volta do Senhor, ela não se faz no campo da igreja, mas se faz no dia a dia, no decorrer da vida, nas situações que você vai enfrentando. Então, as suas adversidades que você tem no seu dia a dia, ela é também uma preparação para você. Nem tudo na sua vida vai acontecer de algo bom, querido. Mas essas coisas ruins, a Bíblia diz que o Senhor transformá-la em bênção. Aleluia! Ele pode fazer algo diferente na sua vida e te dar uma estrutura ainda melhor. E a Bíblia chama isso de um preparo. Quantas coisas, vamos pegar aí o mais recente, de 2020 até 2022, né? Quantas coisas nesse pequeno período você achou que não iria suportar? Você ficou nesse período preocupado com desemprego? Você ficou preocupado com a sua igreja? Em apenas quase 2 anos, 20, 21, mais de 2 anos, 19, 20, 21, e finalzinho 19, né? 20, 21 e agora 22. Houve alguma dificuldade que você falou assim, o que eu vou fazer? Naquele momento você não sabia, mas eu posso dizer para você, se você está vivo aí, porque Deus te sustentou. Às vezes você fica perguntando, que milagre, cadê os milagres? Meu amigo, só de você estar aqui na igreja hoje, para mim isso já é um grande milagre, você sabia disso? Porque o Senhor falou no teu coração. Será que todos estão com esse coração aberto? Não. Então, às vezes essa pessoa que não se prepara, ela joga esse peso para você.
Eu queria saber, se fosse você, como é que você iria resolver essa questão? Às vezes eu fico vendo essas situações de calamidade que assim acontecem, e eu tenho compaixão daquele momento que a pessoa está vivendo, mas aquilo ali já estava avisado, que aquele morro ia cair, né? Que aquela situação estava insustentável. Nós temos um fato aqui, bem próximo, onde o governo tirou várias pessoas e levou fez vários apartamentos aqui para dentro, e aquele mesmo lugar, que era um lugar de perigo, voltou a habitar gente do mesmo jeito. Então, às vezes não é só a questão de que não tem pessoas que queiram ajudar, mas quantos vivem não pensando no dia de amanhã? Então, a mensagem do cristão é pensar no dia de amanhã. Eu estou vivo, eu estou aqui hoje, mas estou de passagem. Mas e na eternidade? O que eu estou fazendo hoje para ter a garantia de estar na eternidade? Vamos pegar o exemplo dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que você ama, que já passaram, não estão mais entre nós. Passou. Mas se há um ensinamento cristão, mesmo que essas pessoas tenham passado e partido para o Senhor, eles deixam um legado para a gente. Um dia nós estaremos juntos louvando o Senhor. Aleluia. É essa preparação, querido, que nós precisamos ter. Paulo disse: se o nosso evangelho for só para comer, beber, preocupar com o dia de amanhã, é em vão a nossa pregação. Então, a mensagem do cristianismo, que tem sido esquecida, mas que está sendo evidente no versículo 24, do capítulo 24, vai dizer: se não fosse por causa dos eleitos, os dias foram abreviados. Será que você não consegue, será que às vezes as pessoas não conseguem perceber que ano que nós estamos, irmãos? Que mês que nós estamos? Junho. Nós participamos de um Réveillon há poucos dias. Olha como é que os dias passam tão rápido. Daqui a pouco a gente vai ouvir Jingle Bell, Jingle Bell, né? Já em setembro já começa, né? Aquela dancinha lá, né? Lá nas vitrines, já está lá. Passa muito rápido. Então o que nós podemos observar? Que tudo que ele fala, tudo que ele falou e que tem falado hoje, tem se cumprido. As pessoas insensatas, querido, elas não se satisfazem em ir para o fundo do poço sozinha. Ela sempre vai querer levar alguém consigo. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco desse óleo. No versículo 13, nós podemos perceber que pode evitar muitas dores de cabeça, quando há esse alerta dado pelo Senhor. Portanto, faça o quê? Vigie. Mateus 25, versículo 13, vigie. Lembrando que esse vigiar não é a vida do outro. Está claro isso? Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa sai: não, o pastor mandou tomar conta da sua vida. Tem que ser bem claro a mensagem. Às vezes a pessoa pega só esse finalzinho, né? Olha, eu ouvi uma mensagem, olha essa mensagem do pastor. O pastor mandou tomar conta da sua vida. Então tem que ouvir a mensagem toda. Qual foi o critério? Agora vamos ver o critério das prudentes. O critério foi simples: saber dizer não. Saber dizer não para as pessoas que nós não temos afinidade é fácil, mas também temos que aprender a dizer não para as pessoas próximas, e dizer não para as pessoas mais próximas
é a coisa mais difícil que tem, querido. Porque geralmente os argumentos vão ser emotivos, principalmente se for filho, e você vai, às vezes, ceder. As virgens prudentes avaliaram, antes de dizer não, quais eram as prioridades. Qual era a prioridade naquela parábola dita por Jesus? Era que elas pudessem ajudá-las umas às outras, ou se preparar para que o noivo pudesse estar recebendo. A prioridade aqui era se preparar para o noivo. E para isso, elas tinham uma prioridade pessoal: estar aqui com as suas candeias cheias de óleo para manter acesa. Ter esse preparo, querido. Buscar a presença do Senhor é extremamente essencial para a sua vida. Não é uma religiosidade, mas é uma necessidade. E eu insisto em dizer que você pode fazer isso. Uma professora sempre falava para mim, quando eu não conseguia fazer os trabalhos, ela dizia: Emilson, quem faz o tempo somos. Não é isso que as professoras dizem? Quem faz o tempo é você. Não, mas... E ela falava: o tempo só tem 24 horas. Mas como? Eu não consigo. Vai depender das suas prioridades. Se você quer buscar a Deus, o mundo não vai dar essa prioridade. Mas você é um servo de Deus. É possível. É possível de você dizer: nesse dia eu não posso. Mas por quê? Você vai à igreja? Eu não posso, amigo. Simplesmente isso. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer e pronto. Quando você aprende a ter as prioridades na sua vida como cristão, você vai conseguir aprender a saber a dizer não. Dizer não para as coisas que te seduz. Dizer não para pessoas que você ama, que foram suas amigas ou seus amigos. Porém, a realidade é outra. Você já encontrou com alguém que você foi muito amigo na infância, ou amiga? Já? Mas aí, com o passar do tempo, você vê que já não tem mais nada a ver. Passou aquela amizade. E às vezes as pessoas tentam resgatar coisas do passado que já não é mais a sua realidade. Há muitos que são insensatos, que querem viver de um passado. Mas a vida com Cristo, querido, é uma preparação diária. Aleluia! O culto pela manhã não é o mesmo do culto à noite, não será o mesmo no culto na segunda-feira, nem na quarta, nem nos estudos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai se renovando a cada momento nos nossos corações. Você pode glorificar o Senhor? É nesse momento do calor da palavra que nós somos também alimentados e dizemos não para a principal pessoa. Dizer não para você mesmo. Oh, que coisa difícil. Como é difícil dizer não para coisas que você sabe que vai te fazer mal. Mas você diz: é só um pouquinho. E termina dizendo assim: eu acho que eu comi demais. Não conseguiu dizer não. Então, as habilidades do insensato, no versículo 10, a primeira habilidade que um insensato tem é de fechar as portas. Eu quero chamar a sua atenção para essa insensatez que às vezes nós temos. Fechar as portas da vida dele e dos outros, que ignoram o alerta da parábola: vigiai. Quantas pessoas fecham a porta por algo que falou de uma maneira indevida, que excedeu nas suas brincadeiras? Por que nos relacionamentos em que as pessoas que são estranhas, por que essas pessoas, elas dificilmente vai ter algum desentendimento?
porque se respeitam. Não sei o que o outro vai dizer. Mas por que as pessoas mais íntimas, nós brincamos, fazemos piada, intrometemos na vida do outro, damos opinião na vida do casamento, você ainda está com essa pessoa, se fosse eu, essa pessoa não faria nada, mas está sempre dando aquele pitaco, né? As mulheres sabem bem disso, é aquele pitaco na vida dos outros. Obrigado. Então, essa insensatez, ela vai fechando muitas portas, querida. Principalmente nós, como cristãos, no Brasil, temos muita dificuldade. Eu estava numa reunião, terça-feira, e a gente, entre pastores, também acontece isso, sabe? Chegou um pastor e disse assim: por que você está com essa barba branca? Você envelheceu muito. Eu falei: respondo. Aí, não, mas sua barba está cheia, está legal. O que ele tem a ver com a minha barba, gente? É a felicidade de um careca é ter barba. Não ia falar isso para ele. O que a pessoa tem? Imagina, se numa liderança a pessoa acha que tem essa liberdade, que não tem intimidade com você, imagina que no dia a dia, você veio com essa calça, aquela calça de couro, Alfredo. Eu implico com ele, tem uma história essa calça de couro, aquela guitarra de roqueiro. O que a gente tem a ver com isso? Então, às vezes nós fechamos as portas por coisas irrelevantes. Nós precisamos aprender a ficar no nosso quadrado, e às vezes até no nosso espaço, as coisas às vezes não ficam bem. Então, uma das habilidades do insensato é fechar as portas. Quantas portas, querido? Talvez você não tenha percebido que foram fechadas para você. Você quis chegar num lugar em que aquele ambiente não era cristão, e você quis mostrar que você era um santo, separado do Senhor. Que bom! Mas chegou de forma errada. Eu estava olhando alguns animais, eu gosto muito de assistir, né, esse documentário. Tem alguém aqui que gosta de assistir esse documentário? De pássaros, de vários animais, mas aqueles que têm a mudança de pele, qual é o nome que dá aquilo? Camuflagem, né? Eu acho aquilo fantástico. É ou não é fantástico? Se passar no meio desse tipo de planta, aquele animal consegue ter aquela mesma camuflagem. Se estiver na pedra, consegue. Mas aquele animal que não tem o nosso intelecto, não tem o Espírito Santo de Deus que nós temos, ele muda a sua natureza? Se for uma cobra, não, continua sendo uma cobra. Se for um lagarto, continua sendo um lagarto. Assim também temos que ser nós, querida. O fato de você não estar no ambiente, você, como o apóstolo Paulo diz, ainda que você ande igual a eles, mas você está camuflado. Por dentro você é um servo do Senhor. Por dentro você está olhando e vai dizer assim: eu vou arrancar essa vida do inferno, eu vou orar por essa pessoa, e você está ali. Mas você, lembra como hoje pela manhã, que eu te comentei, você tem o óleo do Espírito. O óleo não se mistura com nenhum outro líquido. Quando você tem o óleo do Espírito, que representa o Espírito Santo de Deus, e essa candeia, essa vasilha está cheia, pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, ela continua acesa, porque é a chama do Espírito Santo de Deus. Por isso esse momento é um momento, sim, quando o Senhor dá esse exemplo aqui para os seus discípulos, dizendo: prepare, mas vigie quem? Vigie a vocês mesmos. Olhe para dentro de vocês. Então, uma segunda habilidade que umas pessoas insensatas têm é pedir. Está sempre pedindo.
Mas pedindo o quê? Tem pessoas que às vezes coisas que a gente não quer mais na igreja, que não tem mais utilidade, e às vezes eu coloco ali. E às vezes eu vejo pessoas pegando e até ajudo, mas tem pessoas que eu vejo que ela não tem necessidade. E eu falo assim, mas você está pegando isso para quê? Ah, não sei, mas vai que eu precise. Olha só, vai que eu precise, né? Então, qualquer coisa, essa é a palavra que ele está dizendo, qualquer coisa que vier é lucro. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Uma pessoa prudente, a comunhão com Ele é tão boa, que mesmo sem que ele peça o Senhor, ele já sabe as suas necessidades e ele envia. Qual é a base bíblica para isso? A Bíblia diz que os filhos do Senhor, as bênçãos, nem precisam ser pedidas, elas os acompanham. Aleluia! Você está andando, o que está aí atrás? É a bênção do Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor é minha força, o Senhor me renova a cada momento. Observe esse detalhe, querido. Ser uma pessoa prudente é aquela pessoa que se prepara. Eu tenho falado muito esses dias com Deus, Senhor, há tantas coisas que eu não quero ser mais desse jeito. Me ajude a mudar. Você tem coragem de fazer essa oração? Porque essa oração vai trazer alguns sofrimentos para a sua vida. Vai ter alguns tormentos, de sono, de lutas pessoais, mas eu posso dizer, querido, quando você se predispõe a se preparar, é melhor ser uma pessoa prudente do que ser uma pessoa insensata. No versículo 25, capítulo 25, no finalzinho do versículo 11, vai dizer assim, a maneira como uma pessoa insensata, ela não pensa no dia de amanhã e acha que a pessoa, na hora que ela necessita, ela vai dizer, abra as portas para nós. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Uma pessoa que não tem essa prudência, ela está sempre chegando na hora errada. Ela não consegue saber o tempo de Deus, está sempre antecipando as coisas, está sempre atropelando a vontade de Deus e principalmente a vontade dos outros. Terceira habilidade de uma pessoa insensata, afastar todos que tentam ajudá-los. Eu já tive e presenciei algumas situações extremamente difíceis dentro da minha família, por parte de pai. As pessoas eram muito viciadas ao álcool e especificamente a cachaça. Quem aqui vem de uma família assim não sabe o que eu estou falando aqui agora? É uma vida de turbulência. A hora que aquela pessoa que bebe, seja o pai, seja a mãe, está para chegar, é um tormento, irmãos. A pessoa tem problemas emocionais, sim, sequelas para o resto da vida. Deus vai tratando, vai, mas essas sequelas não saem assim. Então aqui, essa terceira habilidade da pessoa insensata, afastar todos que tentam ajudá-lo. Eu lembro de um fato assim, que me chocou muito. Um primo meu que veio a morrer numa briga, com outro bêbado, com um pedaço de pau. A pessoa bateu nele, tanto na cabeça, até matá-lo. Mas uma pessoa, durante a semana, de uma mansidão, era um pintor, eu trabalhei com ele como ajudante, era um pintor por excelente, falava manso, mas chegou um momento que todas aquelas pessoas que assim ajudavam, desistiram dele. Levaram para a reabilitação.
encontrou alguém que quis casar com ele. Olha só, às vezes, até o meu pai, mesmo que bebendo, falou assim: eu não quero essa pessoa aqui. E a minha mãe sempre foi muito acolhedora, e às vezes, não, mas dá pelo menos um prato de comida. Aí eu lembro que ele comia, bebia uma aguinha, jogava uma aguinha no prato, e aí dormia com aquela barba em cima do prato. E meu pai falava: que nojo, que é isso? E minha mãe sempre muito nessa questão de acolher. E ele encontrou uma família, começou a ter uma vida normal, conseguiu fazer um acompanhamento com os alcoólatras anônimos, começou a ter uma vida normal, mas não teve a prudência de buscar o Senhor, porque só o Senhor pode transformar a vida de alguém, querido. Só o Senhor pode mudar as coisas que a sociedade rejeita, mas Deus não rejeita se você permitir que Ele trabalhe no seu coração. Então, um dos pontos que as pessoas também fazem, que são imprudentes, afastar aquelas pessoas que dizem: essa aí não tem mais jeito. Mas eu posso dizer, querido, que essas pessoas insensatas, na sua cegueira espiritual, às vezes elas exploram a sua boa vontade. Um pedido hoje, é só uma coisinha, dá para você me dar uma carona? Aí quando você, não, só até aquela rua, mas dá para você subir aquele morrinho porque está com lama? Dá para você parar na porta da minha casa? Elas não têm o bom senso. É esse bom senso, querido, que está faltando entre muitos cristãos hoje, que foram convidados pelo noivo a estar na casa dele, e ele deu a porção para você do Espírito Santo. Só que essa porção não é um título, é uma porção sabiamente que o Senhor vai te dando, para que você possa se renovar diariamente. Hoje, como tem sido a sua vida? Você tem agido com prudência? Tem se preparado? Tem procurado viver uma vida diferente? Não porque você é melhor, mas porque você resolveu ouvir a orientação do Senhor. A parábola aqui começa com 5 prudentes e 5 insensatas. Porém, apenas as 5 prudentes entraram no banquete. É importante você saber que é a vontade do Senhor não fazer essa segregação, esse pode, aquele outro, porque nem nós conseguiríamos fazer isso aqui. Mas é importante você saber que a cada um, Deus quer dar a porção certa. A cada um Deus quer capacitar. A cada um Deus quer dar algo para que você continue com esse fogo do Espírito Santo aceso no seu coração. Mas não depende agora mais da igreja. Não depende mais agora do noivo. Compete a você, como essas 5 virgens prudentes, levar sempre algo a mais. Uma preparação, querido, não é apenas de leitura, de oração, mas também é uma vida de prática. É uma vida que você precisa falar da sua vida. É uma vida que não adianta você contar a história de Noé, porque Noé não está entre nós. Mas dizer, assim como Deus ouviu as orações de Noé, Ele vai ouvir a minha também. E ore. Assim como Deus sustentou o apóstolo Paulo, que com toda a sua grandeza e riqueza abriu mão de tudo por Cristo. Prudentemente, eu estou abrindo mão de coisas que são valorosas para mim.
Mas se eu continuar com essa vida, o noivo virá e ele vai dizer para você, querido, educadamente: me desculpa, mas eu não te conheço. Que Deus possa prepará-lo a cada dia e que você esteja fazendo esse autoexame. Olhando para quem? Olhando para o que as outras igrejas estão fazendo? Não. Olhando para aquilo que a sua esposa está fazendo, ou aquilo que o seu esposo está fazendo? Não. Olhando para a sua vida e dizendo: eu tenho tido a unção suficiente do Espírito Santo, ou estou vivendo uma vida louca, imprudente? A questão, se a sua imprudência ficasse só para você, era uma decisão sua, mas ela traz prejuízo às pessoas que estão ao redor. Não tem um filho que às vezes diz assim: mãe, qual o problema? Se eu tiver um filho com fulano, ciclano, eu vou cuidar. Ou você sabe que não vai? E vai sobrar para quem? Para você. Então, aquilo que diz respeito à vida do outro, você não pode ser um peso. Não pode. Paulo diz que ele foi ricamente abençoado, mas que nunca foi um peso para ninguém, querido. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Pare às vezes de ficar pedindo: fulano, ora por mim, ciclano, eu preciso disso. Talvez você não saiba, porque é apenas um crente nominal, uma pessoa que vem à igreja, mas as portas estão abertas. Aleluia. Você tem acesso. Você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus. Eu sou apenas um facilitador, como a própria igreja, uma escola, mas é a sua decisão. Não se deixe vencer por uma notícia ruim. Uma pessoa que tem essa porção suficiente, ela sempre tem gás para um pouco mais. O médico pode ter dito isso, mas o Senhor ainda não deu a palavra final, e a Bíblia diz que a última palavra é do Senhor Jesus. Você que quer ser mãe, não deixe que o tempo, que o que a ciência diz, mas confia no Senhor. Deus pode realizar a sua vontade. Eu queria que você ficasse de pé, e eu quero fazer essa oração por você. Porém, apenas 5 prudentes entraram para o banquete. Se a virgindade aqui se referisse à religiosidade, então tal não poderiam salvar ninguém. Que haviam aqui insensatez entre algumas. Não basta ser virgem, que no caso aqui é ser separado, puro. É preciso estar cheio do azeite. É preciso ter intimidade com o Senhor. E nessa hora, o pastor ele fica muito frustrado, porque não tem como passar as minhas experiências para você, mas eu sei que eu posso orar por você. Você pode fechar os seus olhos? As minhas experiências talvez pode apenas te motivar, mas não vai mudar a sua vida. Mas elas podem ajudar você a te dar essa certeza, que assim como Deus tem falado comigo,
Ele também poderá falar com você. E poderá falar ao seu coração, e já está falando, se você assim quiser. E dizendo para você: a preparação não tem nada a ver com o seu passado. Não jogue isso nessas correntes de teologia de maldição, porque a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, aleluia. Mas você pode declarar nessa noite, como um dia eu declarei: a partir da minha geração, não terá uma geração que vai se embriagar mais com a cachaça, mas se estiver cheio, e estará, será cheio do Espírito Santo de Deus. Quais as coisas negativas que marcam a geração da sua família? Comece a se preparar nesta hora, comece a visualizar uma vida mudada, uma vida diferente. Não basta apenas dizer eu vou mudar, mas deixe ser ajudado. Comece a orar, a fazer essa sua oração agora, irmãos, dizendo: Senhor, eu te peço nessa noite, abre os olhos dos nossos irmãos e ajude para que eles possam entender a tua palavra, a tua verdade. Tu és a minha luz, A minha salvação, e a ti eu renderei. se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Declare que o Senhor é a tua luz e a tua salvação.
Prepara, Senhor, a tua igreja para quando o Senhor voltar. Estejamos, ó Deus, com as nossas lamparinas acesas, estejamos prontos. Somos a tua noiva. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, cultuarmos ao Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, ao retorno dos seus lares. Que o Senhor esteja guardando, cuidando, protegendo, Senhor. E que possamos, ó Deus, em todo tempo, estarmos vigilantes, com o teu Espírito Santo atuando sobre as nossas vidas, nos fazendo, ó Deus, entender a necessidade de manter esse óleo nas nossas lamparinas. Precisamos, ó Deus, da presença do teu Espírito Santo, precisamos do Senhor. Fica com a tua igreja, acompanha, ó Deus, guarda-nos em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de nós encerrarmos, eu só gostaria de dar só reforçar um aviso. Nós vamos fazer no próximo domingo o Festival de Caldos, no horário da noite, no dia 26. São 4 caldos no valor de R$20. Você que está em casa, que ainda não se inscreveu e quer comprar o seu convite, não perca essa oportunidade. E você que está aqui conosco, faça isso, tá bom? Para que a gente consiga se organizar, planejar aí essa quantidade. E o nosso desejo é que todos estejam envolvidos nessa atividade, amém? Que Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe você também que está aqui conosco. Uma boa semana a todos. Correrei para ti, meu Senhor, minha